Olá, amigos. Estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, nessa semana do painel Porto, Cidade e Indústria, para falar da área continental e os seus desafios para o desenvolvimento. Para falar de um assunto tão importante quanto esse, eu estou com os comentaristas desse painel, Dr. Antônio Lawande, advogado, professor universitário, também especialista na área portuária e ambiental, André Orsini, empresário, CEO do Complexo Andaraguá, que a gente espera que saia logo do papel, e o secretário de São Vicente, secretário de Desenvolvimento Urbano, Alexander Ferreira. Muito boa noite a todos vocês. Fique à vontade para dar as saudações. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que nos ouvem. Boa noite, um prazer estar aqui novamente. Alexander. Boa noite, Sérgio. Alexandre, obrigado pelo convite. Alexandre. Falei tanto aqui na abertura do programa que eu chamo ele de Alexander, que acabei repetindo de novo. No vídeo, nós estamos recebendo o professor universitário e advogado também, Alexandre Machado. O André lembrou aqui que são 4 As no programa de hoje. Tudo bem, doutor? Boa noite a todos, boa noite, Sérgio. Obrigado pelo convite. Boa noite, Alessandro, André, Antônio. Bom revê-los. O doutor sempre está aqui no estúdio, hoje está pelo vídeo. Vamos lá. Eu vou começar até pelo doutor que está no vídeo aí, doutor. A sua especialidade, que é a área de petróleo e gás, trabalha, professor da FATEC, tem falado muito a questão do desenvolvimento da área continental de Santos. Mas nós estamos com o secretário aqui de Desenvolvimento Urbano de São Vicente e a gente vai tentar tratar hoje a questão da sinergia das duas cidades para que essa questão do desenvolvimento, ocupação inteligente, equilibrada e sustentável das áreas continentais das duas cidades possam ocorrer. Como é que o senhor enxerga esse tema central, doutor? Importante, né? Muito importante, não somente para a cidade, para as cidades locais, mas para a Baixada como um todo. Mas para que isso possa ocorrer de forma, digamos assim, concatenada entre todos os municípios, a gente precisava estudar e entender um pouco mais como é que funciona esse mercado de petróleo e gás e quais são os benefícios para o próprio município. Então, quando a gente analisa o estado do Rio de Janeiro e os municípios, eles se desenvolveram pensando no produto petróleo e gás, seja embarque de pessoal, embarque de combustível, exportação. Eles atraíram o setor produtivo do petróleo, né? E seguram esse setor porque aumenta as arrecadações. Hoje, São Vicente e Praia Grande recebem bem mais em royalties que Santos, por exemplo, devido à tubulação de gás lá que vem da Petrobras, que vem do campo de Caranguejo e de Merluza. Mesmo suspenso operação, agora eles estão recebendo aí uma cota significativa de royalties, quase 8 vezes maior do que recebe Santos. Então, eu acho que tem potencial. As operações de petróleo elas estão descendo, né, como a gente fala, os blocos foram leiloados aí de 2018, 2019, eles devem começar a gerar algum fator para a região lá para 5, 6 anos mais ou menos, né? Lá para 2027, 2028. Então, estava na hora de os municípios começarem a se preparar para receber, para negociar, né, atrativos locais com essas companhias. Tem que ir buscar. Praia Grande eu sei que faz um trabalho bem interessante, eles têm um comitê lá de petróleo e gás, onde eles participam, inclusive, das rodadas, eles vão acompanhando, e tem que potencializar, não tem jeito. A gente sabe que a área continental é uma área sensível, principalmente dentro das questões ambientais, né? Mas que ela precisa ser trabalhada, lógico, dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, mas a gente tem que potencializar essa região, a gente precisa de emprego, a gente precisa de criar atrativos para cá, para o jovem não ter que se deslocar daqui. Hoje, como nós já conversamos anteriormente, quem fornece basicamente trabalho direto é o porto. Você tirou o porto, basicamente é o comércio local, um pouco de turismo, mas o forte é o nosso porto. Eu acho que isso já precisa ser diversificado já há algum tempo. Mas é questão de alinhamento e eu acho que de conhecimento técnico por parte dos gestores públicos. Tivemos na Câmara de Santos tentando conversar sobre royalties, explicando para os vereadores como funcionava a metodologia de cálculo, como é que eu amplio essa arrecadação, mas há ainda muita dificuldade de entender como é que funciona o processo e da importância que é para atrair o negócio para cá, que vai começar a se tornar menos custoso à medida que as unidades marítimas vão descendo aqui para a Bacia de Santos, para a nossa região.
Secretário, em relação ao que falou agora o professor Alexandre Machado, qual é o plano estratégico que o governo de São Vicente tem para desenvolver aquela região? No curto, no médio e até mesmo no longo prazo. Qual é a visão da administração? A área continental de São Vicente, acho que todos aqui ouviram, sempre foi uma espécie de promessa, né, para o desenvolvimento da cidade. Então, é ali a possibilidade da cidade se expandir. Então, no trecho da ilha, né, da área insular, a gente já está completamente ocupado. Então, não há assim, muita área para se desenvolver algum empreendimento de porte ou mesmo alguma atividade. Então, a área continental sempre foi uma promessa. E sim, desde o início da gestão do governo Caio, se pensou naquela área, né, para atrair algum tipo de atividade, né? E a gente, já logo no começo, fez ali alguns estudos, né? Temos trabalhado ali, trazido algumas pessoas para avaliarem essa área. E uma das primeiras coisas que a gente teve como questão ali a ser enfrentada é a questão fundiária. Essa área continental, ela é propriedade de muitos espólios ali. Então, essa é uma questão fundamental para a gente superar, e a partir daí poder colocar essas áreas à disposição para a vinda de algum empreendimento. Outra questão importante é a questão ambiental, né? Então, acho que vencidas essas duas etapas, e é o que a gente vem trabalhando, né, resolver a questão fundiária, para que ela não sofra só essa ocupação irregular, que é o que, em geral, essas áreas acabam sofrendo, né? E, claro, tem também a questão ambiental, e aí o poder público ele é um agente importante aí desse processo, né? Junto com a iniciativa privada, junto com os outros órgãos estaduais, órgãos federais, e aí essa ajuda mútua, né? Esse conjunto de forças aí consegue trabalhar para desenvolver a área. A gente entende que é uma área que tem um grande potencial, tem uma rodovia próxima, né? Tem um trecho, né, de ferrovia também próximo, né? Tem áreas grandes, né, disponíveis ainda, então há uma grande possibilidade de desenvolvimento. Tá? Vereador, onde que só a questão fundiária, a questão ambiental, já se perde muito tempo para se avaliar a vocação econômica, que é um problema. E grandes projetos demandam tempo de planejamento. Quando você vê, passou a gestão e aí não se consegue tirar projetos do papel, né? De fato, você tem na área continental, diferente da área insular, no mínimo 4 andares de limitação administrativa de ordem ambiental. Então você tem as APPs, decorrentes do dito Código Florestal, a Lei Florestal. Você tem a Mata Atlântica, as coberturas de Mata Atlântica. Você tem a unidade de conservação e você tem ainda os zoneamentos urbanos, que normalmente atribuem a essas áreas os seus buffers ambientais. Entender essas 4 e criar um drill para atravessar essas 4 já é um desafio, né? Muitas vezes a própria autoridade a entende mal. Enquanto isso, o povo está invadindo. Exatamente. A própria autoridade ambiental entende mal, por exemplo, o que é a zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar e o que está escrito no plano de manejo, que ele é um buffer descontado à zona urbana ou de expansão urbana. Ele não quer nem saber, ele multa e depois alguém que vai lá e diga que é zona urbana ou de expansão urbana, mesmo assim, vira Receita Federal, né? Primeiro eu multo, depois eu explico. E, de outro lado, você tem a questão fundiária, no qual as alternativas jurídicas que se tem para trabalhar essa questão fundiária são, eu não vou dizer que são restritas, mas normalmente as procuradorias dos poderes públicos ficam presas a fórmulas tradicionais, não têm coragem de avançar em fórmulas novas para entrar nessas áreas e discutir quem é o dono depois. Então, dentro desse contexto, nós temos de saída uma dificuldade
na matéria-prima principal de qualquer desenvolvimento, de qualquer população, que é o espaço. No último programa que nós tratamos dessa questão de ocupação, nós falamos, eu recebi algumas autoridades aqui, gente da Defesa Civil, e foi falado muito sobre a tragédia agora das chuvas e tudo o que aconteceu decorrente de ocupação irregular. Áreas de encosta, áreas de preservação permanente, foram ocupando essas áreas e aí o resultado que a gente viu na semana do Carnaval. E aí fica essa questão, né? A gente não consegue coibir a invasão ilegal, a ocupação de áreas de encosta, que é perigoso, e ao mesmo tempo não consegue acelerar o processo de ocupação regular, que vai gerar desenvolvimento, né? É complicado, né? Você que está sofrendo isso na pele, né, André? Há muitos anos. Só queria voltar um pouquinho atrás, na fala do professor Alexandre, porque de 2004 a 2008 eu ocupei um cargo de secretário na Prefeitura de Praia Grande. E nessa época o governador era o José Serra, foi quando começou a criar a extração do petróleo por pré-sal, que a Petrobras veio se instalar a sua unidade de negócios em Santos, né? E eu fui escolhido pelo prefeito para fazer parte da Comissão Especial de Petróleo e Gás, junto ao governo do estado, CESPEG. E lá, representando o município de Praia Grande, percebi que o cálculo da distribuição do royalty estava errado do município. Fiz um curso no Rio de Janeiro de alguns dias para aprender a saber fazer o cálculo de distribuição do royalty da Petrobras. E por isso Praia Grande passou a ter uma comissão e Praia Grande passou a ter um valor significativo. Hoje, salvo engano, é coisa de 17, 18 milhões ano que Praia Grande está recebendo por conta da passagem ali do gasoduto. Então, a Praia Grande, em 2004, 2005, a gente teve essa preocupação, né? A gente teve a preocupação quando a gente começou a desenhar o Complexo Andaraguá, da expansão de um segundo gasoduto que poderia passar ali ao lado daquele. A gente tomou uma preocupação também de fazer e não deixar que houvesse ocupação desordenada em área urbana, que viesse a necessidade talvez até de uma expansão por boias para poder abastecer de gás as unidades em mar. Então, a gente tomou muito cuidado na época de fazer um planejamento urbano. Agora, você colocou bem, o problema chama-se licenciamento ambiental. Hoje a gente é refém de um sistema, como bem ele colocou aqui agora, a própria legislação confunde quem está no cargo. Então, é mais fácil você falar não do que você chamar para um diálogo. Então, quando você tem autoridades que não conseguem compreender aonde está o limite do Parque Estadual da Serra do Mar, da zona de amortecimento do Parque Estadual e do que é ocupação urbana, você é mais fácil falar não. E quando você fala não, você restringe uma região de uma ampliação. Tem uma fala do secretário Flávio Amari, que é o antigo secretário de Habitação do Estado, que ele me falou: vocês na Baixada restringem tanto a ocupação pela habitação que vocês favorecem a favelização, que é o que realmente acontece. São Vicente sofre muito com isso. São Vicente tem muitas áreas invadidas de uma forma com que, quando você quer fazer um projeto habitacional dentro dos trâmites legais, eu, por exemplo, fiz o projeto do Samaritá, o primeiro conjunto habitacional feito pela Caixa Econômica Federal na região metropolitana da Baixada, foi eu que fiz, no ano de 2001, na área do Samaritá. E de lá para cá, foi restringido muito a ocupação dessas áreas para fazer novos conjuntos habitacionais. Criou-se muita dificuldade para isso. E isso o que fez nesses últimos 20 anos? Favoreceu a invasão e ocupação de áreas desordenadamente. Por isso que quando você vê um pouco de chuva, que a gente já não tem, o desassoreamento dos nossos rios da Baixada desde 1944, isso quer dizer que é o seguinte: todos os sedimentos que descem a serra quando há uma chuva mais forte, eles ficam nos rios. Ali atrás de São Vicente nós temos o Rio Branco, então ele recebe todo esse sedimento. Hoje, o Rio Branco tem uma calha navegável de apenas 60, 70 centímetros, de acordo com a região que ele passa. Quando vem uma chuva com 40, 50 centímetros de água, o rio transborda, vai para dentro da cidade. Então tem que ser feito um plano macro de drenagem de todos os municípios da Baixada e tem que ser feito o desassoreamento dos rios que contornam a Baixada Santista. Senão a gente vai ter problema de inundação, a gente vai ter problema desordenado de ocupação urbana, a gente tem uma série de problemas. E já falei aqui outra oportunidade para você, como você colocou, que o plano regional de habitação ele tem que ser desmembrado.
Não adianta você comparar a Baixada Santista, a região de Campinas, Ribeirão Preto, onde aqui o terreno é mais caro, a construção das unidades habitacionais é em torno de 30% mais caro, porque você envolve fundação profunda, você pega um conjunto de prédios como esse do Samaritá, deram 17 metros de estaca. Quando você pega um conjunto para 840 unidades, 17 metros de estaca, você está falando aí algo em torno de 3 milhões de reais de fundação, que encarece muito mais a construção dos apartamentos. Então, esse plano tem que ser desmembrado por região, principalmente a região da Baixada Santista. O que me tem deixado feliz, e falei agora recentemente com o governador Tarcísio, o governo do estado tem que criar uma secretaria de controle de ocupação urbana, principalmente nessas áreas de encosta, como você colocou aí da tragédia que aconteceu. Não há como um município como São Sebastião tomar conta de 76 quilômetros de orla. São Sebastião começa na praia de Boracéia, divisa com Bertioga, e termina em Caraguatatuba. O município não tem condições. A Prefeitura de São Vicente não tem efetivo e não tem condições de controlar todas as áreas que são ocupadas na cidade. Precisa ver a mão do governo do estado. O governo do estado ele já tem o convênio com a Secretaria de Meio Ambiente, que faz o sobrevoo de controle de desmatamento de grandes áreas. E ele pode acionar a polícia militar, que pode intervir imediatamente. Quando hoje, no momento, quando ele detecta que há uma ocupação, ele faz um ofício, manda a prefeitura e manda o Ministério Público para poder tomar devidas providências. Só esse trâmite já passou de 90 a 120 dias. Quando você vai fazer uma ação, já tem família morando, já não cabe mais a reintegração. Você tem que entrar com processo judicial. Quando é área pública, se arrasta por 15, 20 anos. Quando é área privada, você vai aí de 2, 3, 5, 6 anos. Então, assim, muita coisa tem que ser revista, Sérgio. Quando a gente fala assim de conter invasão, de conter planejamento, de fazer plano macro de drenagem, a gente precisa trabalhar como um bloco, a gente tem que trabalhar como região metropolitana. Não dá mais para os municípios terem ações individuais. Essa é uma outra questão complexa também, né? A questão política, mas a gente vai falar disso já já. Alexandre, a gente falou algumas vezes, já em off, fora do ar, sobre a falta de compreensão da classe política do potencial econômico que é a cadeia de produção de petróleo e gás e como ela poderia favorecer o desenvolvimento regional. O que você destacaria que está passando desapercebido por vereadores, algumas lideranças políticas, quanto a esse potencial ainda não compreendido? Quanto a gente tem para explorar na chamada na retroeconomia do petróleo e gás, naquilo que está na parte continental aqui e a gente não está enxergando? Bom, eu vejo que a questão de retroeconomia, que seria necessariamente o uso de uma retroárea, nós temos um problema muito sério na Baixada, com áreas para fazer o assentamento desses grupos empresariais. Por mais que nós tenhamos a questão da área continental, como o próprio Antônio falou, a questão ambiental pega muito, né? E aí o André viveu isso, ou vive isso ainda na pele, né, no desenvolvimento do projeto dele. Eu tive a oportunidade de ver o processo completo quando teve com o Julião, ele me pediu que desse uma avaliada na época, e aí você nota que é ficar correndo atrás do rabo. É um negócio bastante dificultoso, muitas vezes até contra a lege ali, mas é o entendimento de quem está aplicando a lei. Então, a falta de conhecimento técnico específico desses assuntos, e principalmente o potencial de atrativo que o setor produtivo do petróleo tem, muitas vezes deixa o município à mercê de, depois a gente vê isso, depois a gente faz isso, né? Principalmente quanto ao calendário de desenvolvimento das operações de petróleo. Porque hoje, basicamente, todas as operações estão sendo conduzidas pelo Estado do Rio de Janeiro, porque o custo ainda é interessante para eles, as bases já estão implantadas lá, e ainda não chegou num grau de distância onde eles desmobilizaram, para vocês terem noção, o prédio, a exploração e produção daqui, do nosso prédio da Petrobras no centro, foi desmobilizado e levado para o Rio de Janeiro. Eles estão monitorando por lá o modelo exploratório. Então, veja bem, precisamos, lógico, criar estratégias junto com as municipalidades. Tanto é que o terminal de regasificação que ia para Peruíbe veio para dentro do porto.
também não conseguiu, a termoelétrica lá em Peruíbe também não foi, o porto lá, o chamado Porto do Eike, também não foi para frente, lá o Porto Central, que seria colocado lá, acabou indo se tornando, né, o Porto de Açu. Então, a gente nota que a Baixada já vem perdendo muitas oportunidades, seja pela questão ambiental ou por falta de conhecimento realmente. Só para você ter uma noção, o Campo de Bacalhau, a Equinox, né, ela está aqui no Campo Grande, na José Clemente Pereira, o CNPJ dela é daqui. E o pessoal nem sabe, a prefeitura nem sabia disso, quer dizer, quando eles começarem a produzir realmente o volume, deve aumentar significativamente a arrecadação da prefeitura local. Então, é dentro desses termos que a gente tem que começar a se orientar, a buscar gente um pouco mais capacitada dentro e fora do mercado, para poder estar aconselhando, perguntando. São Paulo tem um núcleo de desenvolvimento do petróleo e gás muito bom, o governo do estado de São Paulo, e eu acho que eles tinham que descer mais, conversar mais com a vereança, né, diretamente com o executivo, e acreditar mais que uma das formas que a gente tem de potencializar o município é criar uma forma de expandir para algum local. Santos não tem área física, se não for na área continental. Então, eu vou instalar onde as minhas operações? A mesma coisa com Praia Grande. Itanhaém ainda tem o braço de rio de entrada. Você não consegue comprar lá porque aquilo lá foi comprado tudo na época do Eike. Tá tudo. Você vai no cartório dar uma olhada lá, tá tudo destinado. Peruíbe. Então, é questão de se repensar o modelo que a gente deseja, mas de forma metropolitana, pensando nos interesses aqui regionais, e tentar usar as experiências aí, como a do próprio André aí, dos problemas que ele enfrentou e vem enfrentando com um empreendimento que é fundamental para o desenvolvimento de toda a região. E mesmo assim, você vê que os caras colocam encalços e dificultam muitas vezes o andamento desses projetos. E com o petróleo não vai ser diferente, até porque nós estamos dentro de uma política já de descarbonização. Então, o nosso tempo é muito curto. A gente 10 tem que anos correr aí para atrás do explorar isso, tempo. né? Mais ou menos. Sim. Por aí, 10, 15 anos no máximo. A dependência petroquímica deve durar um pouco mais, mas a pressão mundial pela descarbonização ela deve ocorrer numa velocidade gigantesca, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, para fazer essas modificações. Você pediu a palavra? Quando ele falou da transferência de unidade de negócios para o Rio de Janeiro, me lembrei da desativação do aeroporto de Itanhaém, né, quando houve aquela transferência para a base de Jacarepaguá. Isso não foi uma decisão política que fez com que a Baixada Santista perdesse tanto o aeroporto de Itanhaém, as operações pelo aeroporto, quanto da unidade de negócios na cidade de Santos? Não é uma decisão política, não há falta de empenho político dos nossos deputados federais da região na época de poder enfrentar isso perante a Petrobras? Ou foi uma questão técnica? Porque essa pergunta nunca me foi respondida. Eu fiquei abismado na época, tínhamos 4 deputados federais, quando nós perdemos a base de petróleo lá no aeroporto de Itanhaém, né, para levar para Jacarepaguá. E eu conheço a distância de Jacarepaguá do aeroporto de Itanhaém, são 10 quilômetros de diferença apenas, voando. Então, por que essa decisão? Foi uma questão técnica ou foi uma questão política? Ali, a base especificamente de Itanhaém foi uma decisão técnica, de custo. Por quê? O campo de Merluza e o de Caranguejo, que são 2 campos que têm o seu gasoduto bem antigo, entrando diretamente por Praia Grande, ele faz a rota por São Vicente e chega a Cubatão. Esse campo ele tá em moratória, vamos falar assim, vai. A produção dele está bem baixa, ele precisa ser fraqueado, ele precisa ser reestimulado, ou seja, ele está trabalhando com gás residual, muito pouco gás. Então, o custo não compensava a manutenção. Então, essa operação, basicamente, ela está quase que zerada. Então, eles, para reduzir custos, que a logística de embarque é cara, não é barata, eles preferiram concentrar lá. Lógico, tanto na base central, na gerência, como nessa base, tem uma força política, sim. Rio de Janeiro é muito forte. Gente, para tirar qualquer coisa do petróleo do Rio, é muito difícil. Por quê? Porque a vida toda eles viveram do petróleo e do gás. Se você tirar os royalties do Rio de Janeiro, ele não paga nem a folha de pagamento, gente, dos trabalhadores do município. Só para gente, do município não, do estado, de uma forma geral. Só para a gente ter uma noção. Então, as cidades são treinadas, basicamente, pelo estado
a cooptar essas operações de exploração, criando atrativos, dando redução de ISS, impostos prediais reduzidos por um período, em troca de possibilidade de emprego para o cidadão local. Então, eles têm algumas estratégias que eles tornam os municípios locais muito atrativos. Isso faz com que o custo operacional dessas empresas diminua e esse custo é repassado de uma forma geral a todos. Então, consegue sim manter. O que a gente está vendo nos últimos leilões é que as unidades marítimas, ou seja, os campos exploratórios, eles estão descendo. A Carrum está operando em Santa Catarina, descobriu muito gás, assim, um potencial gigantesco. São Francisco já está, acho que é São Francisco, já está construindo o Terminal Sul de regasificação lá. O nosso terminal deve ficar pronto aqui em 2023. Ou seja, quanto mais eu trouxer esses grupos, essas empresas para operar na região, aí sim uma base seria interessante aqui, ou mesmo puxadinho dentro do porto, apesar de eu considerar muito caro uma operação dentro de área de porto, porque ela funciona full time, mas seriam mais atrativos. Então eu preciso sim conversar com os meus vereadores, né, com o meu executivo, alinhar assim, uma política de atratividade para esse mercado. Porque se eu for concorrer de igual para igual com o Rio de Janeiro, a gente vai perder muita coisa ainda. Tentamos embarcar lama de perfuração por São Sebastião, não deu. O custo acabou ficando mais caro. Fizemos 2 ou 3 embarques por lá, o custo ficou caro, voltou para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque não tinha os incentivos que o Rio de Janeiro apresentava. É nessa linha que eu queria voltar a te perguntar, Alexandro, como é que o governo local está enxergando o perfil de desenvolvimento, né? Você passou para mim na tua primeira resposta aí a questão da burocracia, da questão fundiária, da questão das licenças, mas eu imagino que haja algum tipo de visão quanto ao modelo de desenvolvimento econômico. Que tipo de atividade vocês estão priorizando lá? Vocês estão enxergando essa questão do petróleo como uma oportunidade ou isso não está passando pelo planejamento? Ô, Sérgio, eu ia até voltar mesmo nessa questão que eu acabei não te respondendo. O primeiro passo, de fato, foi fazer um diagnóstico, e um diagnóstico sério, né? Porque é isso, uma área como aquela não pode só ficar em termos de expectativa e de promessa e sendo falado. Você tem que ter uma ação séria. Então, a avaliação, né, seja ambiental, seja fundiária, como a gente fez. E aí a gente pensa que a partir daí a área tem uma possibilidade de desenvolvimento de mercado imobiliário, né, em parte dela, de ocupação de habitação. Né? Nesse momento a gente tem um empreendimento que está exatamente nesse processo aí de aprovação ambiental, já passou por uma aprovação prévia na própria prefeitura. Então, a questão do desenvolvimento imobiliário é uma oportunidade, né, para essa área. A gente tem aí a expectativa que você cita, até no seu resumo, né, a questão do VLT, né, então, ampliando ali a possibilidade de mobilidade, de acesso a transporte, que sempre foi um problema da área continental, né, a área insular e a área continental está ligada apenas pela Ponte dos Barreiros. O Estado suspendeu a contratação, a licitação para o projeto, aí você sabe dizer o que houve, qual foi o motivo? Na verdade, o que aconteceu, a obra foi dividida em duas, a Prefeitura, inclusive, ajudou muito nesse processo, porque a gente tinha uma dispensa de licença para a obra da rodoviária da ponte, né, e aí a gente utilizou isso para que adiantasse a obra do VLT, a parte ferroviária da ponte. Tá? Então, esse processo de licitação está em andamento. Agora, a parte do trecho, que são cerca de 7 quilômetros, eu acho, tá? Que essa parte foi lançado também o edital, mas eles iam rever alguns pontos, era uma questão técnica mesmo, não é que houve digamos assim, uma desistência do projeto, né? Mas eles estavam revendo, houve questionamentos a respeito do primeiro edital, e aí eles acharam por bem fazer uma revisão disso. Mas ambos estão caminhando, tanto a da ponte ferroviária, né, como a do trecho. Então, falando desse potencial imobiliário, potencial, claro, de um desenvolvimento de comércio e serviço,
nessa área. A gente já vê um eixo importante ali, que é a Ulisses Guimarães, em São Vicente, e isso tem acontecido e o governo tem trabalhado nessa direção. Então, às vezes, ações pontuais melhoram muito isso, como, por exemplo, a gente fez lá eixos de iluminação, melhorou a iluminação, e aí você já tem um fomento natural, né, da chegada ali do comércio. Urbanização, como a gente está fazendo uma urbanização da Ulisses, né, então todo esse trato aí urbano, né, essas obras de melhoria urbana já atrai. Vocês chegaram a avaliar lá, desculpa te interromper, viu, Alexandre, vocês chegaram a avaliar o impacto que um empreendimento como o Complexo Andaraguá traria para aquela região? Vocês têm esse diagnóstico, essa projeção do quanto isso ajudaria na movimentação da economia local, comércio, serviço, habitação, enfim, geração de... Então, esse impacto é direto, porque qual que é a questão dessas áreas? Você tem que ter emprego perto. Exatamente. Não é também você chegar Esse e impacto só na colocar a mobilidade, habitação e o emprego está todo lá Perfeito. na Zona Leste em Santos. Né? Então, é claro que à medida que você tem, e aí eu entro no segundo, você falou, do médio, né, do longo prazo, né, curto, médio e longo prazo. Então, curto prazo, diagnóstico do local. Né, verificar quais são os gargalos que essa área tem. Como que a gente pode chegar e ofertar isso e para quem a gente pode ofertar. Então, médio prazo, e ir resolvendo esses problemas. Resolvendo a questão fundiária, dialogando com todos os proprietários ali e espólios para tentar viabilizar esses empreendimentos. Já estamos conversando com empresas de retroporto, né, empresas voltadas à questão da sustentabilidade. Então, a gente tem conversado com as empresas. Então, vencido esses processos, aí sim, aí a gente teria essas opções que seriam atividades retroportuárias, que a nossa legislação local já permite, né? Talvez aí na área de petróleo e gás, não especificamente, eu não trabalhei especificamente com esse tema, mas é uma possibilidade que a gente sempre está aberto. É claro que com o Complexo Andaraguá há um desdobramento, né, de querer se utilizar a área também, sem dúvida nenhuma, a gente está ali muito próximo, né, e também próximo a São Paulo e o Porto. Então, eu acho que a prefeitura, o governo, tem feito isso. É um trabalho difícil, né? Trabalho bem difícil, porque é um trabalho em longo prazo. Talvez isso responda um pouco porque os políticos, às vezes, não se interessam tanto, porque ele tem ali o tempo político há 4 anos. Né? Então, isso vai ter resultado, e aí acho que essa é uma questão que fica no ar ali, e a gente, como técnico, né, sabe que tem que ter um esforço, mas o político tem o seu prazo ali encurtado por essa questão do mandato dele. Eu ouvi um político falar uma vez uma frase muito sábia, eu nunca esqueci. O mandato, ele é aquela ampulhetinha, né? Então, cada dia é um dia menos para concluir a missão no mandato. Então, o político, pelo menos esse, falou que trabalhava dessa forma, né? Eu estou trabalhando sempre olhando que eu tenho um mês a menos, uma semana a menos, um ano a menos para concluir o que eu preciso. E quanto mais perto do fim do mandato, mais difícil fazer as coisas. Esta questão lá onde que o Alexandre colocou agora aqui, de conseguir combinar tudo isso, combinar a curto prazo para identificar, depois médio prazo para resolver e negociar, atrair o investidor e depois viabilizar o empreendimento, torna tudo mais difícil. Mas talvez o mais difícil que a gente está identificando aqui é como a gente compatibilizar tantos interesses, né? Porque aí tem interesse político local, interesse político regional e nacional. O Alexandre acabou de falar aqui da briga com o Rio de Janeiro para levar o investimento ou levar as operações de petróleo para lá. Mas a gente precisa aprender a também fazer uma lição de casa, que é fazer a integração desses projetos, né? Porque um desdobra e impacta no outro. Ele está falando agora do Andaraguá, quanto atividade de suporte e apoio vai precisar ter ali em São Vicente para sustentar uma operação no condomínio logístico como aquele. Né? Então, está precisando também desse olhar, né? Eu divido a ideia, até para continuar o teu raciocínio, Sérgio, eu divido a ideia em 2 pedaços. O primeiro, se o Estado é um ator importante, especialmente no universo jurídico, institucional e econômico do Brasil, sim, ele é, mas ele não é o único. A gente pensa em política local, em política urbana, critérios de desenvolvimento, só pensando em Estado. O que o Estado vai fazer? Mas espera aí, o particular. Como é que ele se articula dentro dos eixos de desenvolvimento? Né? Então, integrar
aí vamos para a segunda parte. Quando você fala de integrar esses interesses, bom, primeiro você precisa começar a integrar o território. E eu vou dar um exemplo muito fundamental, Santos. Santos não tem o território integrado. Se você quiser passar da área insular para a área continental de Santos, você tem que cruzar ou Cubatão ou Guarujá. Começa por aí. Então, como é que você, dentro de uma estrutura em que você vai ter um plano diretor local, dependente só de Santos, criando eixos de desenvolvimento para Santos, para que os empresários, para que a coletividade, para que os trabalhadores de Santos desenvolvam-se desta forma. Você não tem integração territorial para explorar o Caruara, que é o bairro mais extremo de Santos, que é o bairro que faz limite com Bertioga. Então, como é que você vai trabalhar essa ideia? Vamos apelar para questão metropolitana. Eu coloco para qualquer um dos 3 convidados, inclusive você que está ancorando, quando é que a AGEM funcionou, exceto na parte de cartografia. O pessoal da AGEM está me odiando agora, mas as verdades têm que ser ditas. Então, dentro desse contexto, é pensar que uma cidade, ela sempre tem que funcionar para fazer as pessoas circularem, fazer as pessoas trabalharem, fazer as pessoas habitarem, fazer as pessoas terem lazer. Os eixos de desenvolvimento vão estar sempre ligados a esse tipo de coisa. E diversificar os eixos de desenvolvimento em cima desse tipo de coisa e ganhar dinheiro com isso, como muito bem falou o secretário, né? Não depender tanto de... E aí eu chamo o Alexandre também, não depender de um só ciclo econômico. O Rio de Janeiro depende do petróleo e gás. Acabou o petróleo e gás, o que a gente faz com aquele estado inteiro? Com aquela capitania hereditária inteira? Não sei. Então, criar mercado imobiliário, no mercado imobiliário criar centros urbanos de desenvolvimento e diversificação, aquele tem serviço público, aquele tem comércio diversificado, aquele é uma rua de restaurantes, aquele já tem banco. Isso cria novos nichos de negócio para a cidade e automaticamente o Estado sai da condição de fomentador e passa à condição de vocação original, de regulador. E até de facilitador, né? Alexandre, a gente está já com pouco tempo, estamos indo aí para os últimos 15 minutos de programa. Eu queria um comentário teu sobre, em cima disso que o Lawande falou agora, na integração dos diversos setores econômicos com esse que você mais domina, né? Você, já, como eu te falei na outra pergunta, já fez algumas críticas em off da falta de visão de lideranças políticas sobre os desdobramentos que o mercado de petróleo e gás pode ter na economia como um todo. Mas agora vamos falar de integração, porque eu concordo com o Lawande quando a gente fala que o setor privado precisa ter mais protagonismo. A gente tem esse programa aqui nesse sentido, né? A gente começar a mudar essa forma de enxergar que o Estado resolve tudo, muito embora aqui ele está me chutando a canela aqui embaixo da mesa, porque ele quer fazer aqui, né, o nosso colega aqui, e o Estado às vezes não deixa, né, criando um monte de barreira. Mas eu acho que a gente é meio cúmplice disso, né? A gente acaba permitindo excesso de regulamentação, excesso de regulação, e isso limita muito o ambiente de investimento. Como é que você enxerga essas possibilidades de integração desse setor com outros setores? Setor universitário, setor do próprio turismo, que a gente fala na pauta do encontro de hoje, a gente não falou até agora, o setor da área de tecnologia. Então, como é que você vê essas possibilidades para a gente criar maior sinergia, maior integração com o setor produtivo? Não, a fala do Lalande é perfeita, né? A integração é fundamental, mas o que eu preciso para ter integração? Dinheiro, investimento, muito dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu tenho o quê? Um agente facilitador para fazer essas transações e abrir para várias ramificações. Você não tem como falar de expansão do setor de petróleo e gás sem falar da expansão do porto. Automaticamente você vai ter que acomodar, são cerca de 220 a 300 empresas que seguem a exploração de petróleo. Então, seja direta ou indiretamente, que acabam atraindo, que começam a melhorar as questões de infraestrutura, né? O próprio reforço de gás, aí, o terminal de regasificação que está sendo implantado aqui no Vale do Caneu, aí dentro do porto, as possibilidades são imensas, né? A gente vai ter uma capacidade de regasificação 2 vezes maior do que a gente já tem em Pecém, no Rio de Janeiro, e 3 vezes maior que a gente tem em Pecém.
E houve, para conseguir isso, foi um suadouro danado com a questão ambiental, porque o navio era um navio bomba que ia explodir. Então, vejam bem, para que haja integração, eu preciso ter uma política voltada para essa integração, eu tenho que ter um aporte econômico significativo, e como o próprio Alessandro colocou, não é feito da noite para o dia. E nós já sabemos que a questão ambiental no Brasil, e principalmente aqui na nossa região de Mata Atlântica, ela é bastante difícil e complicada. Eu não consigo ver a curto prazo isso, coisas de 3 a 5 anos, infelizmente. Por quê? Porque toda hora ou eu mudo a política ou eu mudo a minha percepção sobre a questão ambiental. Tem um rio lá, tá, eu tenho a margem direita, a margem esquerda, quanto tempo eu vou ter área de recuo? Ou seja, eu já começo a eliminar muitas áreas. Eu tenho os parques, né? Pilões ali em Cubatão, por exemplo, que a área de parque é uma área, né, permanente. Então, assim, o próprio Caruara, e aí a gente indo lá para o lado de Santos, a mesma coisa, lado de Praia Grande, a mesma coisa. Então, a limitação ambiental, ela sempre vai existir. E se nós não tivermos uma política voltada, não digo para facilitar, né, deixar desmatar, não é isso a ideia, mas é que se tem um ponto de vista de fazer recuperação, reposição. Eu tenho regras de Mata Atlântica que não permitem o replantio, por exemplo, em áreas distintas. Então, eu tenho alguns problemas que estão enclausulados na própria legislação. Vai andar, a gente tem que ter essa perspectiva de melhora, mas como o secretário colocou, não é algo que se faz da noite para o dia. Eu preciso de continuidade política, eu preciso do apoio do cidadão para que isso possa ocorrer, que ele é o protagonista, na verdade, é ele que vota. Então não adianta votar em ideias totalmente antagônicas. Por quê? Eu vou fazer a corrente, cada um puxar para um lado. Eu vejo, sim, uma perspectiva muito boa para novos e diversificados negócios. Agora, precisamos de uma integração e de muito dinheiro. E assim, chegou petróleo, como o André estava comentando, só o ano passado, Praia Grande recebeu 44 milhões no ano, enquanto o Santos recebeu 2 milhões e 800 em termos de royalties. São Vicente a mesma coisa, 44 milhões também. Então, vejam bem, pelo simples fato de eu ter uma estrutura de petróleo passando em meu território. Na hora de fazer o cálculo, como ele colocou, eles conseguiram tornar mais atrativo esse cálculo favorável. Então, eu vejo, eu gostaria muito que não houvesse mais nem exploração de petróleo, né? Teoricamente, a gente já tinha que estar pensando em outras energias, mas o Brasil a gente depende disso para o desenvolvimento. Então, a gente tem que pegar o que a gente tem na mão e tentar usar esse capital em educação, investir em educação, em saúde, em ampliação de infraestrutura, seja não só urbana, mas também nessas áreas que mais necessitam aí, principalmente retirando o pessoal das áreas de risco. Uma coisa que a gente não para questionar é se há tanta dificuldade assim de licenciar e, ao mesmo tempo, tanta dificuldade para impedir invasão irregular, né? Não seria mais inteligente permitir que o privado, com regra, tomasse conta daquela área, explorando de maneira inteligente, sustentável, que aí, ao mesmo tempo, ele consegue gerar a riqueza necessária e cuidar daquela área da forma correta também? Porque isso poderia contar como regra para a exploração. Seria óbvio, né? Mas existe essa regra. Perfeito. Existe essa regra. Por que a gente não faz? Porque ela é utilizada com desvio de finalidade. Sim, ponto. Sim, não faz por uma simples razão. Eu consigo resolver e responder para você simplesmente. Quando você pega uma empresa que ela tem um CNPJ, que ela tem um presidente que está estabelecido, é muito fácil você ir lá e processar aquela empresa e o presidente da empresa, porque ele tem bens para responder, ele não vai fugir, ele não vai sair de onde ele está. Quando você pega uma invasão, aonde em coisa de 6 ou 8 meses, essa ocupação muda 4 ou 5 vezes a pessoa que mora dentro daquela ocupação, você não tem quem processar e não dá notícia no jornal. Então é muito simples, o governo tem que ajudar não atrapalhando. Essa é a forma. Quando você fala, professor Alexandre, de IP100, eu tenho empreendimento IP100. Em IP100 eu licenciei em 2 anos.
anos. Eu tenho empreendimento em Macaé. Pego Macaé, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia. Eu tenho 8% do município de Macaé. São 43 milhões de metros quadrados. Eu licenciei em 3 anos. A gente conseguiu construir um condomínio. Em São Paulo eu estou há 18 e eu não consigo avançar. Quando acaba o processo do Ministério Público, vem o Ministério Federal, vem o Ministério Público Federal. Então, aqui não há vontade política que a coisa aconteça. A regra tem que ser clara e transparente. O licenciamento ele tem que ter clareza nas suas informações. Por que falta investimento? Praia Grande tem, desde 2006, uma lei que diz o seguinte: o meu ISS no Andaraguá é reduzido a 2%. Eu tenho suspensão de IPTU de 10 anos quando eu tiver construído o empreendimento. Eu tenho suspensão de todas as taxas e emolumentos. Isso foi uma lei aprovada. Eu estou fazendo essa provocação, André, porque na verdade a gente falou no outro programa de áreas que não foram controladas a invasão. E aí foi falado aqui, eu não lembro quem falou, se foi o Alexandre, se foi você que falou, da dificuldade que o município tem de tomar conta. Eu, muito embora eu discorde dessa avaliação, acho que o município tem condição sim, mas isso já é um outro assunto. Mas aí não permite que o privado controle essa área, com regra. A gente não quer que, né, destinar aqui para o setor privado sem regra, tudo tem que ter regra. Mas então a gente tem que deixar clara essa discussão. Por que não há vontade política? A vontade política é uma coisa meio, assim, muito genérica. Mas você fez uma anotação aqui, você quer comentar essa anotação sobre a segurança no Parque Estadual da Serra do Mar? Assim? Você não tem segurança jurídica, você quer nos perímetros que você estabelece como zonas de preservação ambiental, porque no meio ambiente você tem os usos sustentáveis e as políticas preservacionistas. Né? O Parque Estadual da Serra do Mar é uma unidade de conservação no sentido preservacionista. Você não pode ter presença humana lá permanente. Então, é uma unidade de conservação de proteção integral. Essa unidade de conservação, para dar segurança jurídica para quem está em volta, tem que ter um perímetro. E esse perímetro tem que ser muito bem definido. Como é que estão as cotas lá? Então, o que se coloca? Que em 1977, você pega a cota 100 de 1977, porque a montanha anda, pessoal, montanhas andam, é verdade, né? E a Serra do Mar também anda, geologicamente. Então, de 77 a 2024, ela andou um pouquinho. Então, você pega a cota 100 de 1977 e ali é o início do Parque Estadual da Serra do Mar. Quando fizeram a projeção desse período e lançaram essa projeção, colocaram essa projeção adaptada, porque toda vez que você pega o mundo e tenta abri-lo, quando você abre, você chama de datum. Esse datum, você faz o perímetro ali com correções matemáticas para ele fazer sentido no terreno. Quando fizeram isso, com as correções no terreno, fizeram uma poligonal para uso comum, tanto em GIS quanto em Google Earth. Qual não é a surpresa? E aí eu faço o desafio qualquer um. Pega a poligonal feita para Google Earth e joga no seu Google Earth. Aí você pega a ponteira do mouse, o cursor do mouse, e passa por cima do perímetro da poligonal do Parque Estadual da Serra do Mar. No canto direito da sua tela do Google Earth, você vai ver a altura, a cota que você está passando. E ela varia de 22 a 120. Mas o decreto não falava em 100? Que segurança que eu tenho? Então, toda vez que eu for empreender, vai acontecer aquela história. Eu vou tomar a multa antes para me defender depois. E contratar um cara com teodolito, medindo as coisas, não sei o quê. Eu mesmo fui verificar uma desses e dava abaixo da cota 100. E a promotoria pedindo para a gente colocar uma placa ali. Então, é muito interessante o que acontece quando você não tem segurança jurídica do próprio território. Você perde a matéria-prima de desenvolvimento de qualquer zona urbana. Ou de qualquer cidade propriamente dita, porque também vai ter que integrar e dialogar com a zona rural. Sim, nós temos. Olha, Alexandre, a gente está vendo aqui que há um grito geral aí, né, para que o Estado, questão ambiental, a gente nem falou muito, mas eu tenho ainda mais essa rodada final aqui. A questão ambiental, ela pode ser também uma área interessante para o próprio turismo, ecoturismo. Vocês estão olhando com carinho para isso também? Como é que está essa questão? E a questão também das universidades, da área de pesquisa, como é que a tua administração vê? A gente, sim, essa questão do turismo, ela é muito importante. Lá na área continental, por exemplo, a gente tem, você cita também aqui, a gente tem o Rio Branco lá, tem um portinho ali no fundo do bairro Gleba, né, que pode ser muito explorado. O pessoal desce de São Paulo vai lá fazer
pesca e tal, temos cachoeiras e tudo isso. Agora quero voltar numa questão anterior, porque essa questão do turismo também é uma indústria que merece um cuidado, uma técnica, merece desenvolver para além do discurso, né? Eu acho que é muito fácil a gente cair no discurso de tudo. Vamos desenvolver a área continental, vamos desenvolver o turismo, vamos atrair empresas. Tudo muito genérico, E aí, né? exatamente. Que é o maravilhoso. E aí a gente cai em situações, eu aqui do lado público, ele do lado privado, né, os professores aí nas suas atuações. Aí agora, como que a gente vai fazer isso? Aí eu separei pelo menos aqui 2 caminhos, né? E aí ambos estão muito arraigados na vontade política. Seja a regulação adequada, né, que você citou aqui várias vezes. Então, uma legislação adequada, que ela, de fato, trabalhe para o desenvolvimento das cidades. E aí a gente já detectou que isso não está acontecendo. Então, a legislação ela está par e passo com a invasão, com a ocupação irregular, com o tempo que não é um tempo adequado para o mercado. O mercado trabalha no seu tempo, né? Então a legislação não trabalha. Então eu não consigo fazer um empreendimento. Vou começar esse empreendimento hoje e ele vai começar a funcionar daqui a 20 anos. Então isso não é adequado. Então tem alguma coisa ali e precisa de vontade política para isso. E a outra é de implantação de infraestruturas, né? Então, o governo também pode trabalhar nisso. O mercado está interessado, entendo eu, em ser parceiro desse processo, né? Em implantar a infraestrutura. Vou dar um exemplo bastante simples. Então, eu recentemente tive uma discussão com uma concessionária lá de água e esgoto. Ela fez a seguinte pergunta: onde você quer que eu instale? No irregular ou no novo empreendimento? Então, numa brincadeira, é aquela coisa da frase do filme: você quer um tiro no pé ou na mão? Porque eu preciso também de infraestrutura nesses locais. Eu preciso de água, de energia para desenvolver indústria. Tá? E isso passa no nosso estado por vontade política, passa pela Sabesp, passa por uma regulação adequada ali da CPFL. Essas coisas também são importantes, né? Senão a gente vai sempre ficar no campo aí da ideia, da vontade. Se a gente e aí eu também acho que todos concordam, acho que a gente tem que ter uma força metropolitana maior, política. Os agentes políticos, né, têm que olhar para as cidades. E aí acho que tem essas questões de que cada governo municipal tem os seus interesses muito específicos. Sim, isso é verdade, mas eu acho que também tem interesses comuns. E os deputados, os agentes políticos devem olhar. É com essa força que a gente vai conseguir chegar no Estado, vai conseguir vencer essas barreiras aí de regulação e de implantação de infraestrutura, como o professor disse, dinheiro. A gente precisa de investimento. Investimento é dinheiro e quer melhorar qualquer coisa, quer viabilizar qualquer coisa, é investimento. A gente vai fazer um programa só para falar sobre consórcio metropolitano, e aí, quem sabe, até a gente consegue reunir esse grupo novamente aqui, estamos indo para o final. André, se quiser fazer uma consideração final ou encaminhar alguma pergunta, fica à vontade, a gente tem mais 5 minutos só. Acho que a gente tem que dialogar, Sérgio, mas a gente precisa principalmente ter uma posição, um aceno por parte do governo do Estado, e pelo menos eu tenho visto as falas do governador Tarcísio, de que a Baixada empobreceu, que é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo. A Baixada era a segunda região metropolitana mais importante do Estado, hoje nós somos a 6ª, a caminho da 7ª. Então, se nada fizermos, a gente vai ficar numa situação muito crítica, né? Assim como é o Vale, a região mais pobre do Estado. Então, assim, a gente precisa agir, a gente precisa fazer, só que isso depende de algumas ações. A gente está falando aqui de mudar legislação, principalmente questão ambiental, a gente não vai conseguir isso num curto prazo nem médio prazo. Isso é uma história de muito longo prazo. Você vê que qualquer ação judicial, eu estou há 18 anos fazendo um licenciamento para ocupar 18% de uma área. Quer dizer, estou fazendo licenciamento de uma área em frente ao Andaraguá, que eu já estou há 4 anos para ocupar 15% de uma área. Então, quer dizer, é muito tempo que se
você fizer a conta financeira, você fala, eu não vou ficar aqui, eu vou embora para outro lugar. Para que eu vou colocar 120 milhões de reais no investimento na Baixada Santista para poder ficar 18 ou 20 anos sendo processado? Então você acaba indo embora para outro lugar. Então isso precisa mudar, isso precisa ter regra clara, alguém precisa parar esse negócio do que a Baixada não pode. A Baixada vem há muitos anos, de outro dia eu conversando com o prefeito de Peruíbe, Luiz Maurício, perguntei o que teria sido do Litoral Sul se tivéssemos feito o Parque da Xuxa em Itanhaém. Teria sido completamente o contrário do que nós temos hoje. Só que o que acontece? Isso não pode, aquilo não pode, daqui a pouco não temos mais o Andaraguá, não temos mais... O que a gente tem? Invasão diária. Isso pode. Por quê? Porque o coitado vem lá do Paraná, Santa Catarina, porque se você pegar, e eu fiz a integração de posse, fiquei 19 dias com a Polícia Militar observando quem é que invade os terrenos. Poucas pessoas são da região, Sérgio. E quando a gente fala da questão da Serra do Mar, é só você pegar um helicóptero e ir a São Paulo e você vai ver quantas casas tem ocupadas dentro do Parque Estadual da Serra do Mar. Tem estrada, tem casa, tem maneiras de chegar ali. Então, quer dizer, que preservação é essa do parque, que eles colocam tantas restrições para quem quer fazer a coisa certa, que acabam fazendo a coisa de uma forma errada. Se o privado estivesse tomando conta com regra, sim, é o que eu falo não teria o próprio invasão, Parque Estadual da Serra do Mar é um caso. Se colocar na mão da iniciativa privada, tá, para tomar conta daquilo, aquilo vai ser mantido. Uma das coisas que eu fiz quando fiz o licenciamento do Andaraguá é a área do Parque Estadual da RPPN, né, da Reserva de Proteção Natural do Andaraguá. Particular de Proteção Natural. Eu quero comandar, porque eu quero criar a figura do guarda-parque, aquele do desenho do Zé Colmeia, aquele guarda com chapéu, que vai fazer o guarda-parque. Porque senão vai invadir, Sérgio. Porque vai ter emprego do outro lado da rua. E o cara vai querer morar ali, atravessar a rua e trabalhar. Então vai ter invasão. Se deixar por conta do Estado, vai ter. O Estado não tem competência para tomar conta de áreas de grande volume, Sérgio. Não tem. O Estado tem. Quando eu falo Estado, município, sim, né? Ele público. Tem outras ocupações e tantos problemas de ocupação urbana que ele não tem efetivo para isso. Então a gente depende, sim, de uma secretaria do governo do Estado que ajude os municípios a controlar. É a única saída que eu vejo para isso. Vamos falar disso. Está aberta aqui a campanha para interessados em ser o guarda-parque do Zé Colmeia. Mandem mensagens. Não é do Zé Colmeia. É igual o parque do Zé Colmeia. Ironicamente está previsto na lei do Snook o guarda-parque, mas até hoje não... Vou fazer uma piadinha para não perder a piada. Estamos indo para o final. Exatamente. Alexandre, as suas considerações finais, por favor. Doutor, por favor, as suas considerações finais, doutor Alexandre Machado. Eu sigo o relator aí, eu acho que... Eu sigo o relator, eu acho que a unificação, o pensamento único é muito maior do que eles individualmente. Como o próprio Alessandro colocou, tem interesse individual, existem os interesses individuais, mas a unificação junto ao governo federal podem atenuar e da lei federal ambiental. Eu acho muito difícil qualquer tipo de transformação a médio e curto prazo. Isso seria praticamente impossível, até pela própria política que esse governo que agora está já apresenta, mesmo não conseguindo controlar o desmatamento, mas teoricamente é mais pró-meio ambiente. Então a gente precisa sim de um equilíbrio, a unificação e pensar mais na regionalização, né? Como uma única unidade e melhorar a capacidade de negociação junto ao governo do Estado. E aí tentar colher mais frutos aqui para a nossa região. Eu gosto mais dessa ideia. Eu falei que quero falar um programa sobre consórcio metropolitano. Nós somos a única região do Estado que não tem um consórcio. Aquilo que pareça. Não sei quem sabe disso. Nós não temos um consórcio metropolitano. E todas as decisões que ecoam do Condesb, da própria AGEM, porque o Lawande falou agora da AGEM, porque na verdade isso está centralizado no governo do Estado. Então, só libera recurso que o governador decidiu, só libera recurso que os membros que ele coloca lá para deliberar no Condesb decidem. Então, a gente não tem protagonismo nenhum para discutir, para decidir os destinos da região. Essa é a verdade. Mas temos para o final. Lawande, por favor, suas considerações finais. Então, com relação... Seria um mundo maravilhoso se a gente pudesse objetivar melhor a legislação ambiental e a legislação metropolitana. Mas aí eu caio na mesma armadilha que o André alertou a gente, né? De mudar a legislação agora não vai acontecer. A gente precisa
criar outros caminhos, caminhos alternativos, caminhos mais ousados para trabalhar a ocupação da área continental da região da Baixada Santista. E talvez o vetor logístico, o vetor de reurbanizações, seja pelo menos um início, pelo menos a espoleta para explodir os demais caminhos, né? Talvez as coisas comecem a acontecer posteriormente pela necessidade desses núcleos urbanos e não necessariamente por tentar fomentar o desenvolvimento deles. E aí você começa a ter uma urbanização, um desenvolvimento, uma geração de negócios mais substancial. Considerações finais? Quero agradecer, Sérgio, pelo convite e entendo que é isso. É uma união de esforços, né? O setor privado tem que ter um diálogo, tem que entender ali o tempo, né, dos investimentos, e o setor público também ser parceiro desse processo. Acho que você sempre levantou essa bandeira aí das parcerias público-privado, e de que que os governos fossem facilitadores do processo, e eu acho que é isso que São Vicente está ainda muito inicialmente, claro, ali 2 anos é um tempo pequeno, mas está tentando fazer. Mas dá tempo ainda, né? Dá tempo de a gente fomentar isso daí. Bom, eu quero agradecer, então, a participação pelo vídeo aqui do advogado Alexandre Machado, ele que é consultor, advogado no Brasil e Portugal, né? É doutor e mestre em Direito Ambiental Internacional, especializado em Direito do Petróleo e Gás, possui graduação em Educação Física e Pedagogia também. Professor que atua agora na Faculdade de Tecnologia Rubens Lara, FATEC Santos. Professor Alexandre Machado, muito obrigado. Até a próxima, viu? A próxima aqui no estúdio. Até breve. Obrigado, quero agradecer, pessoal. Boa noite a todos. E estou sempre à disposição, Sérgio. Precisando, estamos às ordens. Foi um prazer aí estar com o Alessandro, com o André, com o Antônio e com você aí. Até a próxima. Marcar a próxima por aqui. O Antônio Lawande aqui do meu lado, também que é bacharel, mestre e doutor em Direito pela Universidade Católica de Santos, pós-graduado, lato sensu em Pedagogia pela Universidade de Tampere, na Finlândia, professor universitário e advogado nas áreas de meio ambiente, porto e mar. Lawande, muito obrigado, até a próxima. Você já é figura carimbada aqui, né? Eu agradeço, Sérgio, agradeço a toda a mesa, agradeço a quem nos assiste e fico ao dispor. O André Ursini, que é cofundador e CEO do Complexo Andaraguá, complexo empresarial e aeroportuário, né? Diretor de expansão da Icipar Empreendimentos e Participações S.A., diretor superintendente da Forbes Desenvolvimento Urbano Limitada, da Peineiras de Empreendimentos e Participações, da Emirates Empreendimentos, da WorldCom Brasil, é membro da Comissão de Petróleo e Gás também, da Bacia de Santos, comentarista de vários jornais da região, apresentador do quadro de marketing digital da Jovem Pan, da Baixada Santista, e também é nosso colunista aqui e comentarista do Protagonismo Cidadão. André, obrigado. Até a Obrigado, Sérgio. Até a próxima. E o Alexandre Ferreira, que é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de Santos, atuou principalmente no setor público nas áreas de projetos, planejamento e habitação, nas cidades de São Vicente, Praia Grande e Guarujá. Atualmente é professor de projeto urbano na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista e é o secretário de Desenvolvimento Urbano de São Vicente. Muito obrigado, secretário. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos da bancada. Até a próxima também. E obrigado a você que nos acompanhou em mais um Protagonismo Regional em Debate, nessa semana no painel Porto Cidade e Indústria, falando do desenvolvimento da região, das áreas continentais de Santos e São Vicente. Espero que tenha gostado do programa. Nos siga em nossos canais. Até a próxima semana.